Hoje essa aula vai ser a toque de caixa. Bom, galerinha, o negócio é o seguinte, ó. A aula hoje vai ser a toque de caixa, porque eu verificando os vídeos, até semana passada estava com os vídeos atrasados. Agora estão todos lá já, nas suas salas de aula virtuais, desde domingo à noite, domingo passado. E aí hoje eu pude dar uma olhada nos vídeos para ver o que estava faltando, o que não estava faltando. É uma coisa que eu percebo, né, que quando eu olho lá a apostila ou aulas do ano passado e comparo com as aulas desse ano, eu vejo, fiz um comentário naquela ocasião que eu não fiz nessa. E uma coisa que eu percebi que eu passei batido, embora eu tenha comentado no final de uma aula sobre dispersão da luz, eu acabei só citando o arco-íris. Eu não mostrei a ideia do arco-íris, como é que ele ocorre, porque ele é possível, e deixei de mostrar alguns detalhes que podem ser cobrados em vestibulares. Então vamos lá. Antes de voltar onde nós estávamos, aparando uma aresta que ficou aqui. Nós sabemos que dispersão da luz é o fato de a luz branca, ao refratar-se, se separar nas cores do arco-íris. É isso aí. Por que este fenômeno ocorre? Por que se eu pego um prisma óptico, daqueles que nós estudamos, se eu pego luz branca e coloco chegando aqui no prisma, por que eu observo que aqui do outro lado vai se separar em luz violeta, blá 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 blá, blá até a luz vermelha? Pois é, vocês devem estar percebendo que os raios de luz sofreram desvio. Nós sabemos que desvio é esse, isto é refração. A lei que rege esse desvio é N de seno de igual ao N de vezes seno. O N para as luzes de diferentes cores no ar é o mesmo, porque tu sabe, o N do ar é 1, é praticamente igual ao do. E no vácuo, as diferentes cores de luz, apostando corrida, elas empatam. No ar, elas têm praticamente a mesma velocidade. O que fez então o violeta desviar mais que o vermelho? É porque no vidro, a velocidade do violeta é menor que a velocidade do vermelho. E já que eu estou te falando que aqui no vidro a velocidade do violeta é menor que a do vermelho, eu posso estender isso para todas as cores entre violeta e vermelho. Ou seja, a velocidade do violeta é menor que a velocidade do azul, que é menor que a velocidade do verde, que é menor e assim por diante. Tudo bem? Já que as velocidades são diferentes, os índices de refração no vidro. Concorda comigo? E aí nessa aula que eu te expliquei o porquê da dispersão da luz, eu escrevi lá, velocidade violeta é menor no vidro, né? Que a velocidade do azul, do anil, né? Que é menor que a velocidade do azul e assim por diante. Mas nós sabemos que N, o que é N mesmo? Índice de refração, nós sabemos que N e V caminham em sentidos opostos, lembra? Então o que eu posso dizer do N do violeta? É maior que o N do anil, que é maior, e no final o N do vermelho. Começamos com violeta, certo? Então, se a luz branca aparece diante de nossos olhos, às vezes, espalhada nas cores do arco-íris, isso é devido à refração. E por que ocorre o separamento das cores? Porque cada cor tem a sua dentro do vidro. E aí, já que cada uma vai ter uma velocidade diferente, cada uma vai sofrer um desvio um pouquinho diferente. E se eu coloco na minha frente dois desvios, ó, acaba ajudando a separar ainda melhor, né? Por isso que Newton, cara, em 1700, pouquinho, entre 1600 e 1700, ele pegava a luz do sol, fazia passar pelo prisma e estampava as cores do arco-íris na parede dele. Aí começaram alguns estudos interessantes. Outra coisa interessante, Newton percebeu que pegando um outro prisma e colocando aqui, ele podia pegar essas cores, essas 7 cores, que foi ele que definiu que são 7, tá? Ele pegou essas 7 cores e juntou de novo nas cores brancas, provando que se eu misturo todas as cores, eu obtenho branco. Talvez no fundamental alguns de vocês tenham feito uma experiência bem legal chamada disco de Newton. A professora pede para a criançada trazer o guache lá, traz umas cartolinas, pinta, separa um pedaço de cartolina em forma de pizza em vários triângulos, pinta com várias cores, 7 cores geralmente, e depois bota aquele disco para girar na frente das crianças.
as crianças ficam pasmas quando veem que o disco colorido fica branco diante delas quando começa a girar. Claro, né? Porque se eu pego o disco e pinto com várias cores do arco-íris e boto para girar, quando eu começo a girar não estou misturando de certa forma as cores aqui, a luz das cores, e aí tu enxerga branco. É uma brincadeira que pode fazer em casa, né, com teu irmãozinho mais novo, que é bem divertido. Olha só, galerinha. Sabemos por que a luz sofre dispersão. É devido aos diferentes índices de refração para cada cor da luz. Beleza? Isso eu já tinha comentado. Citei algumas coisas sobre o arco-íris, mas faltou um desenhozinho, faltou uma explicação melhor. Eu vou te dizer que entender o arco-íris como um todo é uma tarefa realmente hercúlea do ponto de vista intelectual. Eu mesmo, com boas noções de física, te confessei que assisti a aula lá do MIT 3, 4 vezes pra... Pô, entendi a aula do cara, mas não dou aquela aula. Eu precisaria treinar meses para poder chegar com aquela aula redonda. Ah, vou dar aquela aula para uma faculdade, né? Por isso que eu te recomendei, assista aquele vídeo, Rainbow MIT, vale a pena. Mas olha só a essência do que está lá no vídeo. Quando o Sol está aqui, meus queridos, ó, emitindo luz para tudo que é lado, se eu estou aqui feliz e contente olhando lá para o horizonte, se naquele horizonte lá tiver água caindo, por incrível que pareça, quando uma gotícula de água está caindo, quando ela acabou de surgir e está caindo, ela fica perfeitamente esférica quando começa a cair. Certo? Ela fica perfeitamente esférica. Isso é fácil de confirmar. Se tu vê algum videozinho em câmera lenta aí, de água caindo, tu percebe que a água, claro que ela pode dar uma deformadinha aqui quando ela começa a atingir velocidade, né? Certo? Mas essa região dela é perfeitamente esférica. Quando a luz, vou elevar o meu sol aqui, Quando a luz branca do sol bate na gotícula, um raio de luz, vamos acompanhar só um raio de luz por enquanto. Esse raio, ao penetrar na gota, ele vem do ar e passa para a... E se ele vai do ar para a água, a velocidade, que bonito, e o ângulo se aproxima da normal, portanto, tudo bem? Porém, quando este raio de luz atinge essa região, ele pode atingir essa região com vários ângulos diferentes, né? Esse raio, por exemplo, que atingiu essa gota aqui, ele atingiu com um ângulo pequeno, então dificilmente ele vai sofrer reflexão, porque para sofrer reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior. Então nesse caso não vai acontecer nada de especial com esse raio de luz. Ele vai ir da água para o ar e vai se afastar da normal porque aumenta. Eu que estou aqui, olhando para o horizonte chuvoso, este raio de luz vai bater em mim? É até possível que ele tenha se separado um pouquinho devido às duas refrações, mas como essa luz não vem para o meu olho, eu não enxergo nada. Mas certamente, além desse raio, devem haver outros raios atingindo a gota d'água, concorda comigo? Com certeza um dos raios deve chegar de tal forma na gota que ao sofrer a primeira refração e penetrar na gota, atinge essa superfície com um ângulo bem maior que esse. Quando este ângulo for maior que o ângulo, este raio sofre reflexão dentro da gota e vem para cá, ó. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Já ocorreu uma refração na entrada, não ocorreu? Os raios já começaram a se separar aqui do vermelho para o violeta, dentro da gota, mas eu não enxergo dentro da gota. Quando essas luzes sofrem reflexão total dentro da gota d'água e vem tentar sair de novo, tira a reta normal, vai do ar, da água para o ar, a velocidade aumenta e se afasta da normal. Quando esse raio de luz atinge o meu olho, tu vê, ele veio do sol, né? Refratou para entrar na gota, sofreu uma reflexão total e outra refração para sair da gota. Que raio é esse, meu Deus? Tudo bem? Só que isso eu estou representando com um raio branco, né? Mas o correto seria fazer a representação de todas as cores. E já que elas se separam ao refratar, as cores vão chegar no meu olho, cada uma com um ângulo um pouquinho diferente. Eu vou chegar então o arco-íris, certo? É importante entender que o arco-íris ocorre devido ao que mesmo? Qual é o fenômeno físico que explica o arco-íris? Refração. Por que ocorre a separação das cores? Porque cada cor tem a sua velocidade, tem o seu N, portanto, parabéns.
E outra coisa importante, por que o sol está sempre atrás de mim quando eu olho o arco-íris lá? Porque o raio de luz está sofrendo reflexão total no fundo da gota. E é por isso então que o sol está lá para o arco-íris poder aparecer na minha frente. Porque as gotículas que estão caindo lá estão fazendo reflexão total no raio e ele está vindo em minha direção. Tem outras curiosidades legais que de repente assim, ainda não está aparecendo no vestibular, mas pode começar a aparecer. Por exemplo, o ângulo que tu observa o arco-íris. Em relação a onde o sol está, o ângulo que tu observa o arco-íris é sempre o mesmo. É sempre 37 graus uns quebrados. Às vezes aparece um segundo arco-íris, um pouco mais externamente ao primeiro, e o ângulo que esse arco-íris aparece em relação ao ângulo de chegada do sol é sempre o mesmo também. É uma curiosidade interessante. Então, se te perguntarem, pode confirmar. O ângulo em que o arco-íris aparece é sempre o mesmo comparado com o ângulo de chegada dos raios solares, certo? E dá pra explicar que ângulo é esse aí. Claro que aí nesse caso foge um pouco do nosso escopo. O que eu preciso é que tu saiba por que está ocorrendo o arco-íris e quais fenômenos estão relacionados. Reflexão total e Mas como reflexão total vem da refração, né? O fenômeno que rege o arco-íris é a refração. Isso que é importante. Sim, se essa pessoa aqui está vendo, a pessoa que está um pouco mais adiante, ela pode não estar vendo o arco-íris. Certamente. Né? Outra coisa importante. Se tu te mexer, o arco-íris que tu vê já não é o mesmo. Ele está até no mesmo ângulo, mas os raios que estão chegando no teu olho não são os mesmos do cara que está do teu lado. Então é importante perceber isso. Por isso que aquela brincadeira de querer achar o arco-íris. Tu nunca vai chegar no arco-íris. Né? Porque o arco-íris é um efeito óptico da água que está caindo na atmosfera em uma distância grande. Não adianta tu querer ir até aquelas gotículas. Ao chegar aquelas gotículas, tu só conseguiria continuar vendo o arco-íris se tu chegar dessa maneira, né? Mas como a gente está caminhando por aqui, chega uma hora, putz, cadê o arco-íris? Por isso que nunca ninguém chegou no arco-íris, né? A pessoa está se aproximando, só que na hora que ela está se aproximando do arco-íris, a luz do arco-íris já não atinge mais ela. Galerinha, como eu disse, isso aqui era mais para parar uma aresta que ficou. Eu preciso voltar às lentes esféricas. Nós paramos mais ou menos aqui, ó, nesses elementos, lembra? Certo? Hoje o novo mesmo é ali, ó, raios característicos, que foi o que eu estava comentando no final da última aula. Fala, meu querido. A distância, tipo, um triângulo tem a distância que fica da base e a distância que fica em cima. Isso vai influenciar, mas tem mais distância que fica do outro. Repete. Tipo, um triângulo vai ter a distância daqui e a distância da base. Um triângulo. No caso de um prisma, né? Sim. E a distância que vai estar aqui não vai ser menor do que percorrido do que aqui embaixo. Não vai influenciar mais. Eu te confesso que eu não entendi a tua pergunta, cara. Confesso que eu não entendi, depois a gente pode... Aqui, ó, se vai percorrer por aqui. Ah, tá, mas falando daqui, eu tô indo pra cá, ó. Entendi. O que tem? Tipo, não vai influenciar a distância que tem aqui. Claro, por isso que isso aí mesmo não é. Mas vai continuar refratando, né? Certo? Aí tenta fazer umas questões de prisma e traz na assistência que eu faço pra ti. Até fiz uma esses dias, anteontem.